Pessoal, quem está assistindo esse vídeo, seja a hora que estiver assistindo pelo YouTube, né? Eu estou aqui gravando agora na questão do último dia do concurso do Banco do Brasil, da preparação, da Escola Sensato, tá? Eu sou o professor Lucas Melo, e aí eu vou falar hoje sobre repertório sociocultural, os conectivos e a pontuação textual para a redação de concurso, ou também você pode ser aplicado no Enem, tudo bem? Bora lá, então. Bom, eu vou começar aqui falando sobre repertório sociocultural, que você deve aqui, ó, aplicar e relacionar o tema, tá? Então não é só você ter o repertório sociocultural, tipo, eu vim pra cá e falar sobre isso, sobre aquilo, sobre o holocausto, sobre violência, sobre globalização, sobre internet, sobre capitalismo, alienação e blá blá, toda aquela história se eu não relacionar o meu tema. Então olha só, para que você tenha uma melhor base, para que você faça na sua cite essas palavras, esse repertório que vai alavancar a sua argumentação e a sua nota de redação, eu vou te explicar o que são esses conceitos e os que são os mais aplicáveis e simples de você entender e você poder citar. Olha só, o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que visa ao máximo o lucro e ao predomínio da propriedade privada. O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Então, olha só como é simples de entender. Se você começar a sua redação falando isso, o capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro e, e a recorrência das propriedades privadas. Você não pode usar também a mesma frase, tem que saber colocar outras palavras, tem que saber parafrasear, que é saber falar aquele texto com as suas palavras. Então, assim, se você parafrasear a questão do capitalismo no início da sua redação, você já tem aí uma super, uma super citação. Agora você tem que saber relacionar. Aí você fala, dessa forma, ou então dessa maneira, ou então sendo assim, né? Aí você continua. As empresas corporativas, o mercado financeiro tende a é, ser mais competitivo. Cresce a importância de se viabilizar o uso de plataformas que compartilham informações de de clientes entre diversas instituições bancárias. Ponto. Aí você problematizou, né? Aí você coloca, por isso faz-se necessário medidas de infraestrutura e segurança na informação. Pronto, você tem sua introdução perfeita. Aí você tem que colocar. Aí você relacionou. Você falou que devido ao capitalismo acontece muito dos clientes procurarem muito e dessa competitividade aumentar. Por isso que se faz necessário o uso do Open Banking. Então, ó, sua redação está ótima. Sua introdução, né? Então, ó, capitalismo já dá para você associar isso a esse tema do Open Bank. E há outros temas que falem sobre mercado financeiro, sobre competitividade, sobre lucro, sobre bens, sobre dinheiro. Então, o capitalismo é um coringa para você acertar lá na sua prova de dissertativa do concurso do Banco do Brasil. Olha só, Revolução Industrial. Eu tenho um outro tópico que eu achei interessante falar para vocês. Então, olha aqui, a Revolução Industrial, a primeira etapa ocorreu no século XVIII. A tecnologia nesse período era bem primitiva, digamos assim. Não tanto quanto na, na Idade Média, né? No período medieval. Porém, a gente estava iniciando, né? Por isso que é Revolução Industrial. Então, a tecnologia estava se formando, ou seja, o ferro e vapor. E aí, os setores em destaque eram o têxtil, a siderúrgica e a agrícola. Ou seja, a gente estava deixando tá deixando os moldes da agricultura de subsistência, do feudo, de trabalhar no feudo, e estava implementando as máquinas no campo, né? A localização foi na Europa Ocidental, Inglaterra, Bélgica e França, tá? Deixa eu ver as causas sociais, os pontos econômicos, fortalecimento do capitalismo, então o capitalismo já existia, né? Justamente é isso, o capitalismo é implementar, é, ser empreendedor, né? É querer lucro. Então, por que
as empresas colocaram tecnologia? Porque elas queriam lucrar, né? A mão de obra já não estava sendo suficiente para manter a empresa. O crescimento econômico, então, os países estavam se desenvolvendo, então o crescimento econômico foi uma causa para essa revolução industrial. O trabalho assalariado não estava mais dando conta, a mudança do centro econômico, ou seja, as cidades estavam evoluindo, né? Estavam urbanizando, então estava tendo cada vez mais lojas, mais tecnologia, tá? E o Mediterrâneo, ele mudou para o norte europeu dos Estados Unidos, então antes a via de comercial era o Mediterrâneo, né? As rotas mediterrâneas. E aí passou-se a ser o norte da Europa, agora, né? Do tempo da Revolução Industrial, que ali é a Inglaterra, por ali a França, a Bélgica. Então ali você tinha os maiores centros industriais da Europa, que eram no norte desses países. E nos Estados Unidos também, olha só que interessante. Então, deixou do Mediterrâneo, partiu para o norte da Europa e para os Estados Unidos. Outras causas, assim, sociais, o êxodo rural, né, e urbanização. Já falei da urbanização e o êxodo rural, juramente, né, é justamente a pessoa sair da cidade para trabalhar nas empresas, nas máquinas. Então, deixou-se de fazer o trabalho de agricultura de subsistência do período medieval e se passou a sair das suas casas, das suas terras para ir para a área urbana trabalhar nas máquinas e nas empresas industriais. Surgimento de classe operária, então, em vez de agora termos camponeses, nós temos o quê? Classe operária, né, pessoal? Enfraquecimento dos laços familiares, então as pessoas ficaram, os camponeses, né? Camponeses já diz muito do que o laço familiar é forte. Então, tiveram que desapegar para poder sair da área rural para a área urbana. Tanto que tem essa questão hoje em dia, né? A área rural, ela te traz muito, acho que até que na cidade de Igarapiaçu, em algumas cidades assim interioranas, você se sente muito mais acolhido, né? Questão familiar, questão de... Então, assim, querendo ou não, enfraquece os laços familiares quando você vai para a cidade. Cidade ninguém se importa com ninguém, todo mundo é uma vida muito corrida, sabe? Então, é nesse sentido. Olha só, consequências, né? Surgimento de teorias opostas ao capitalismo, então nesse período da Revolução Industrial é que a gente tem aí a consolidação da sociologia como ciência, as teorias opostas ao capitalismo, do Marx, lá do Karl Marx, do Max Weber, do Emile Durkheim. O desenvolvimento das ideias do liberalismo econômico, né? Então, ou seja, liberalismo econômico, ou seja, as cidades, as políticas serem mais liberais para acolher e para incentivar as indústrias. Segunda etapa do século XIX foi um outro período de revolução industrial também. A tecnologia partiu para ser o aço, o petróleo e a eletricidade. Foram os focos dessa segunda etapa já no século XIX. Setores de destaque: petroquímica, metalúrgica, automotivas. Né? Então aí os carros começaram mesmo a se fazer. Um local de destaque foi na Europa, Estados Unidos e Japão. Então aí nós já vemos o Japão como uma potência nessa tecnologia automotiva, né? Estados Unidos na tecnologia metalúrgica também, tanto que vieram muitas siderúrgicas lá dos Estados Unidos para cá. E a Europa também, né? E aí nós temos o que? Outras consequências ambientais. A poluição de recursos hídricos do ar, maior extração de matéria-prima, então se explorou bastante. Então olha só assim, toda essa questão da Revolução Industrial, você pode citar aí em temas do êxito rural, se estiver falando da imigração, você pode falar da urbanização, se for um tema relacionado à economia da urbanização, das cidades, dentro do banco, no tempo da urbanização, qual foi o impacto, então você pode citar isso aqui como uma alusão histórica. Você pode falar sobre a poluição, que se for um tema sobre impactos ambientais, tá? Então você pode usar a Revolução Industrial para muita coisa. Se você prestou atenção na minha explicação, você pode voltar na minha explicação, se quiser fazer uma redação amanhã, para você poder tentar associar alguma coisa, tá? A gente vai falar agora sobre o surgimento das teorias. Vamos lá nas teorias. Bom, antes da gente passar para as teorias teóricas, no caso, né? Eu vou falar sobre a globalização rapidinho. Olha só, o termo de origem inglesa, repleto de tecnologia.
O termo de origem inglesa é repleto de ideologia, carregado de valor e significado que não traduz com precisão o conjunto de fenômenos a que se quer referir, ou se faz de forma imprecisa. Então, globalização, o próprio nome já diz, é muito global, é uma expressão de origem inglesa e é repleto de ideologias, carregado de valor e significado que não traduz com precisão os conjuntos de fenômenos que comporta a globalização. Historicamente remota do século XIX. Então você viu que lá que a Revolução Industrial teve dois períodos, teve o século XVIII, teve o século XIX. Então depois do século XIX começou o processo de globalização, depois da segunda Revolução Industrial. Beleza? Olha só, historicamente remota do século XIX e início do século XX. Mas foi apenas nos anos 60, início dos anos 70, olha só, idade áurea da rápida expansão e interdependência política e econômica, que o termo passou a ser efetivamente usado. E você pode observar isso, que a globalização realmente ela teve a sua ascensão na década de 60, 70, 80, que você percebe que a formação. Porque a globalização é isso, é interligar. Então você percebe que na década de 80 a música se popularizou. Então essa questão de popularização, de comunicação, é globalização, tá? Então esse período em que as pessoas se conectaram muito foi globalização. Inclusive hoje nós temos teorias de globalização mais atuais, né? De novas globalizações. Enfim, o pessoal que estuda geografia vai saber sobre isso. Mas em geral, eu estou te falando aqui os termos gerais para você poder citar na sua redação, tá? Então, para você, como está perto da prova, isso aqui é uma ajuda de repertório para você poder embasar em algum tema, tá? De comunicação, de uso da tecnologia, que pode cair alguma tecnologia aí para ajudar o banco, para ajudar os trâmites financeiros, né? A burocracia, tudo bem? E eu tenho mais uma definição de globalização para você, depois eu tenho umas características da globalização. Nessa definição, ele vai dizer que é o processo que ocasiona uma integração ou ligação, como eu te falei, é a ligação estreita entre economias e mercados em diferentes países, resultando na quebra das fronteiras entre eles, né? Olha só, âmbito atual da economia mundial, em que companhias podem trabalhar de maneiras simultâneas. Olha que interessante e importante para o Banco do Brasil, para a prova. E em vários países, buscando custos menores e benefícios. Então a globalização se interliga, ela é muito responsável pela questão da economia entre países, entre os bancos, né? Então, da ligação direta entre eles, da promoção da comunicação, tudo bem? Olha só, entre economias e mercados, então existe várias etapas de globalização, né? A questão deixa eu ver se eu me lembro. Dos blocos econômicos também, né? Quando os países fazem muitos acordos, tá? Então você pode falar que a globalização ela ajuda nessa questão da interligação das economias mundiais, tudo bem? E também das economias dentro da nação, né? Deixa eu ver, olha que características da globalização. Aumento da produção e do consumo de bens e serviços. Então, a globalização, se você tiver algum tema falando sobre o consumismo de bens e serviços, ou seja, de compra e de contratação de serviços do banco, você pode citar a globalização. Que a globalização ela é responsável pelo aumento da produção de consumo de serviços e bens do mundo. Aí você coloca lá. Por isso, é importante que os bancos, ou então que as instituições financeiras estejam preparadas com o uso do Open Bank para. Então você vai só ligar. Você não pode colocar de qualquer forma ao repertório sociocultural. Você tem que começar a pegar o repertório ali e associando ele ao seu tema, embasando e argumentando. Olha só, avanço tecnológico dos meios de comunicação. Então, é uma característica da globalização, esse avanço tecnológico e esse avanço da comunicação, né? Comunicação entre a comunicação de tempo real, né? Você manda mensagens instantâneas. Pix, está relacionado à globalização, porque o Pix é um pagamento que você faz aqui e chegou. Praticamente não dura um minuto para chegar o Pix.
Então, você percebe que o Pix justamente é um reflexo da globalização, da comunicação entre os bancos, entre os serviços, tá? Entre os pagamentos, tudo bem? Olha só, instantaneidade e velocidade das informações, como eu te falei, via internet, tá? Por exemplo. Então, o Pix é um exemplo muito claro disso. E aí aqui eu vou entrar na parte dos teóricos, tudo bem? Olha só, o Emile Durkheim. O Emile Durkheim, ele fez uma obra chamada O Suicídio, tá? Bom, nessa obra dele, O Suicídio, ele fala que ainda existe essa obra. Nessa obra ele fala que o suicídio ele tem causas sociais também. O anômico é um estado, olha só, se deve a uma situação de desregramento social devido ao qual as normas são ausentes ou perdem respeito. Então, o estado anômico da sociedade é quando acontece o desregramento social, devido ao qual as normas estão ausentes. Ou seja, então se você falar, se, por exemplo, assim, se for relacionar a violência à sociedade, você pode falar que a sociedade, segundo Emile Durkheim, o, o, essa falta de regras na sociedade se define pelo estado anômico, que se refere à ausência de regras e a perda de respeito, ó, perda de respeito, de valores, perda de valores sociais e pela ausência das normas. As normas estão ausentes, as normas sociais, tá? Você pode relacionar a questão da violência. Egoísta, a sociedade egoísta, olha só, provocada pela desintegração social, pela ausência e fraqueza da religião. Isso aqui eu já não posso, não sou muito a favor de tocar nessa questão de religião e tal, como egoísta. Então eu não faço muito apologia em relação a essa questão aqui do Karl Marx, tudo bem? Olha só, altruísta, típico de sociedade. É porque na verdade isso aqui não é o meu esboço, porque eu tenho aqui quem é meu aluno sabe que aqui no meu quarto tem um resumo muito melhor em relação ao Karl Marx, ou ao Emile Durkheim. Olha só, típico das sociedades inferiores, altruísta. Inferiores, em que o ego individual estaria socialmente dissolvido e emitido na coletividade. Bom, então ele vai falar que a sociedade altruísta, né, é tipo das sociedades inferiores, em que o ego individual seria facilmente dissolvido. Então, assim, por que ele fala sociedades inferiores, pessoal? Porque nesses tempos, né, quem era altruísta não era superior. Superior era quem era egoísta, né? Que era a pessoa que queria só lucrar, que só queria se beneficiar em cima do outro. Então, para quem era altruísta, é questão da pessoa ser besta. Então acaba sendo uma sociedade. Sociedades altruístas são sociedades inferiores, exploradas. Nesse sentido que ele está querendo dizer aqui. Em que o ego individual seria facilmente dissolvido. Ou seja, então, o ego da pessoa altruísta, da sociedade altruísta, é dissolvido de muito fácil. Tá bom? Então eu vou falar aqui sobre agora sociedades típica das sociedades modernas. Nela, a sociedade orgânica, o consenso resulta de uma diferenciação. Cada uma exerce uma função e, fazendo isso, contribuir para a coesão do todo. Olha só, então a sociedade orgânica, ela quer dizer que ela é típica das sociedades modernas. Então, o advento da modernidade, né, nesse período da modernidade, o, o consenso, ou seja, o que é comum às pessoas, resulta de uma diferenciação, ou seja, opiniões diferentes resultam em reconhecimento da questão da igualdade. Cada um exerce uma função, ou seja, dentro da sociedade orgânica, cada cidadão, cada pessoa tem a sua função. Então você pode falar isso, que Emile Durkheim define a sociedade moderna como orgânica, pois cada um tem a sua função. E aí e exerce a coesão de um todo. Então você pode citar dessa forma. Para Emile Durkheim, a sociedade moderna é orgânica, pois cada um exerce sua função e faz
e contribui para a coesão de um todo, no consenso. Tudo bem? Então você pode falar sobre isso e aí acabar falando, atrelando aí a questão de se ele for falando sobre ética profissional, né? Porque a sociedade é orgânica, então cada um tem a sua função, para não desviar a função, para não. Tá, você pode relacionar várias coisas. Para não me prolongar tanto, coisas objetivas, tudo aquilo que é dado e que se impõe à observação exterior do homem. Bom, para não me prolongar tanto, acho que o principal de Emile Durkheim eu já falei aqui, tá? Porque isso não ficar muito longa essa videoaula. E também tem o Max Weber. O Max Weber, ele vai falar sobre a questão do idealismo, bem aqui, ó. O idealismo possui um caráter observativo de cada formação social. Então, o pensamento de Max Weber é idealista. Por quê? Porque ele usa observações sobre cada formação social. Aí, o que ele vai falar aqui? Ó? Marx critica a proposta de coisificação da sociedade, externa, coercitiva e generalizada. É o resultado de uma enorme, inegostável interação entre os indivíduos. Então, para o Max Weber, a sociedade não pode ser coisificada e não pode ser resultado de uma enorme, inegostável interação entre os indivíduos. Ou seja, então as interações para ele, para Max Weber, não podiam ser coisificadas. Tudo bem? E como que o Max Weber entendia a ação social, né? Ele não entendia como fato social. Então não era coisificado. Não era como ele critica a questão do Emile Durkheim. Ele já não corrobora totalmente com o pensamento de Emile Durkheim. Porque o Max Weber vem falar para você sobre a ação social, enquanto o Emile Durkheim vai falar para você sobre fato social. Então ele vai ver aqui, ó, essa questão da ação social, que é que ele traz, para não coisificar a sociedade. Ele quer que ele quer trabalhar com ação, porque ele traz a abordagem idealista, tudo bem? Olha só, dentro do idealismo de Max Weber, que é a questão do idealismo, é a formação social da observação, ele vem falar que a sociedade deve ser olhada pela ação social e não pelo fato social. Max Weber é idealista e olha a sociedade pela ação social. Todo comportamento, o que é ação social? É todo comportamento cuja origem depende da reação ou expectativa de outras partes envolvidas. Olha só, então a ação social depende da origem da reação ou expectativa de outras partes envolvidas. Então ele vai analisar, as partes envolvidas. É o indivíduo que, por meio de outros valores sociais e sua motivação, produz o sentido da ação social. Então a ação social para Max Weber é o comportamento que depende da ação e da expectativa, né? É como se fosse o comportamento da ação e da reação dos indivíduos sobre os valores sociais. Tudo bem? Então, um resumo, uma paráfrase sobre a ação social de Max Weber é isso. A ação social para Max Weber é o comportamento, são os comportamentos, as atitudes que dependem da ação e reação dos indivíduos por meio dos valores, tá bom? Olha só, então, dentro da ação social do Max Weber, nós vamos ter o quê? A afetiva, a ação social afetiva é orientada pelas emoções e sentimentos, ou seja, quando uma ação social afetiva é quando o indivíduo ele tem um comportamento, uma atitude que é orientada e é influenciada pelas suas emoções e sentimentos. Então, olha só, ele está analisando aqui sobre a expectativa, né? Então, a reação já vai ser uma reação da quem vai receber essa ação social. Olha só, isso também temos que entender que a ação social é ação social, não está relacionada ao comportamento para um indivíduo só. Às vezes não, quase sempre o que tu faz na sociedade, o que tu faz, as tuas ações, enquanto aluno, como professor, vai atingir a diversas pessoas, não é só uma pessoa. Atingir não, né? Vai chegar a diversas pessoas, tudo bem? Então, se você fazer uma coisa influenciada pelas suas emoções, vai ser uma ação social efetiva, afetiva, tá? E aí várias pessoas vão ter várias reações. E você também vai ter uma expectativa, né? Lógico que vai ser uma expectativa emocional.
afetiva, tá? Olha só o que é a tradução, tradicional, aquela determinada por um costume ou um hábito arraigado. Ou seja, então Max Weber vai falar que a ação social tradicional, ela está relacionada e determinada pelos costumes ou pelos hábitos da sociedade. Ele não olha as coisas, não olha a sociedade como coisificada, como a questão de fato, ele olha pela ação, a sociedade pela sua ação, pela ação em que os indivíduos promovem. Olha só, ação racional. A ação social racional, segundo Max Weber, é determinada pelo cálculo racional que, para fins e organiza os meios necessários. Então, assim, quando a pessoa vai uma ação social racional, ela é bem calculada, tá? E usar a racionalidade para chegar aos seus fins e organizar os meios necessários. Olha só, racional com relação a um valor. Então, fiel à sua ideia, à sua honra. Então, olha só, quando a ação social é racional com relação ao valor, ela é fiel só à ideia, entendeu? E à sua honra. E, no caso, ela não observa a questão de tradições, né? Então, não é tradicional, ela vai questão de ideologia. Tá? A ação social ela vai ser fiel à ideia, né? Então, ele vai racionalizar, vai usar os meios necessários para que aquela ideia seja aceita socialmente. Então aí você pode relacionar a questão do Max Weber a muitas questões racionais, até para a questão de tomada de decisão do banco, propaganda, educação financeira, muitas questões que possam vir a cair, tudo bem, pessoal? Vamos lá, continuar. Conectivos para a sua redação. Então essa aqui é a nossa segunda parte dessa última aula, que é sobre os conectivos da sua redação. Então os meus alunos, aqui eu vou dar um arcabouço muito interessante sobre questão de conectivos, tudo bem? Olha só, para você comparar uma coisa a outra, você pode usar similarmente, igualmente, por analogia, de acordo com, da mesma forma, segundo, conforme, tal qual, assim como, bem como. Para explicar, você pode usar o quê? Já que, posto que, de fato, de tal forma, em virtude disso também é bem utilizado. Ao passo que, uma vez que, devido isso, visto que, por conseguinte, né? Conclusão. Em suma, por isso, portanto, enfim, assim, em síntese, logo, assim sendo, pois, dessa forma, olha só, oposição agora, exceto, contudo, todavia, embora, ainda que, por mais que, entretanto, apesar de, em contraste, por outro lado, adição e, além disso, ainda mais, não apenas, bem como, demais, como também, igualmente. Tempo, enquanto, por vezes, desde que, a princípio, afinal, atualmente, quando, logo que, tá. ênfase, para você dar ênfase em alguma coisa. Naturalmente, de certo, naturalmente, tal coisa. De certo isso. Com certeza, sem dúvida, inegavelmente, certamente. Finalidade. Acho que é finalidade. Com propósito, para crer, para que, com o intuito de, a fim de, a princípio com o fim. Também tem confito, né, pessoal? Confito de. Olha só, tem algumas outras aqui também, um quadrinho aqui, ó. Comparação. Então, depois você pode bater um print ou pode pedir que eu envio, porque senão vai prolongar muito essa aula, já passou das meia-noite. Agora vamos passar para a parte de pontuação, que é a última, são só 4 slides sobre isso aqui. Estamos acabando a nossa aula, olha só. Para você, a pontuação.
Para você me conhecer, basta apenas perguntar. Sou o ponto de interrogação e você vai me usar. Então, se você só vai usar o ponto de interrogação, então você vou fazer uma pergunta, tudo bem? Ó, agora de exclamação. De uma coisa tenho certeza. Sou diferente na entonação, caso espanto, sou surpresa, eu sou o ponto de exclamação. Então você vai usar ponto de exclamação quando? Olha só, quando você tiver uma entonação, olha, sou diferente na entonação. Caso espanto, sou surpresa, eu sou ponto de exclamação. Então, em surpresas, em exclamação, o próprio nome já diz, exclamação, você está exclamando algo. Olha só, na leitura dou sequência. Olha o ponto aqui, o ponto seguida. Na leitura dou sequência. Então, você vai usar o ponto para dar sequenciamento de argumentos. Você vai ter que sequenciar, por exemplo, a sequência é apresentação, problemática e tese. Então, o ponto ele vai te dar toda a sequenciação do seu modelo de redação. No argumento, você vai colocar tópico frasal, relação de causa e consequência, citação ou exemplo, argumentação. E fazer a reflexão crítica, ou seja, relacionar aquela citação com o seu tema, tudo bem? Então, o ponto ele vai te sequenciar os teus argumentos. Não esquece disso. Uma parada rapidinha, que nem dá para perceber, sou a vírgula, amiguinha, que ajuda você a ler. Então, se você está vendo um período ali do seu texto que está muito pesado, você precisa colocar a vírgula. Tá? A vírgula aí numera e te ajuda a não deixar o texto pesado, né? E nem muito longo, prolongado. O ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Sou eu. Sou uma parada maior. Melhor para quem escreveu e para quem leu melhor. Então, ponto e vírgula, ele vai justamente usar uma parada maior. Quando você, por exemplo, assim, vai enumerar algumas coisas, por exemplo, que elas fazem parte de um certo grupo, mas elas não se relacionam completamente. Então, você coloca ponto e vírgula, por exemplo. Você está colocando aqui no slide. Aí você está colocando, você já viu que no final daquela frase sempre tem um ponto e vírgula e já vem outro embaixo? Ponto e vírgula já vem outro embaixo? É porque aquilo ali eles se relacionam, né? É uma parada maior. Melhor para quem escreveu e para quem leu melhor. Então, assim, para você perceber que aqueles períodos, aquelas paradas, elas têm ela tem uma certa parada maior. Ela não é só uma parada rapidinha. Você deve prestar bem atenção naquele texto que está dizendo ali e por que está o ponto e vírgula. Então é como se o ponto e vírgula fosse uma parada e para você chamar a atenção do porquê dando aquela paradinha, tudo bem? Olha só, sou a famosa reticência, ó, 3 pontos. E causo muita indecisão, com ou sem coerência. No texto sou omissão. Na redação você não vai usar reticências, tá? Mas reticências é para o que as informações que foram omissas, tudo bem? Olha só, sem mim não há sentido, nem estética, nem a conversação. No diálogo, sou o preferido, eu sou o amigo travessão. Então, travessão ele vai ser usado para você colocar coisas estéticas para separar algumas